Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Monteiro e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode avaliar se vale a pena ou não fazer um financiamento. Você pode aplicar esses cálculos que a gente vai fazer agora para financiamentos futuros que você porventura venha a decidir. Mas eu vou, para fazer o cálculo, mostrar uma compra de um veículo 0 km no ano de 2012, depois quanto que esse veículo vale em janeiro de 2016 e depois vou comparar o esforço que foi feito para comprar esse veículo financiado em 4 anos, se fosse aplicado em um título de renda fixa com baixo risco de crédito, que é um título público federal, um dos títulos públicos federais disponíveis no Tesouro Direto, quanto que você teria de patrimônio acumulado. Aí a gente vai conseguir comparar tanto o esforço feito no financiamento com o que de fato valeu o veículo, ou vale o veículo no final, e depois quanto seria o esforço do financiamento do veículo se ele tivesse sido destinado para o acúmulo de patrimônio financeiro, tá? Então eu vou mostrar isso para você. Para isso, eu separei essa template aqui, que você deve estar olhando aí, que vai mostrar o valor do veículo em janeiro de 2012, depois em fevereiro, e aí o resultado da simulação. A primeira coisa que a gente vai fazer é consultar aqui o veículos.fip.org e vai encontrar aqui um cálculo, né? A FIP faz uma certa monitoramento dos preços de veículos no mercado brasileiro. Então a gente pode ir lá em janeiro de 2012, olha aqui, ó, selecionei janeiro de 2012, depois eu vou lá e seleciono Fiat, e aí eu posso selecionar o Palio. Esse aqui, ó, primeiro que apareceu o Palio, e aí a gente pega ele 0 km, quanto que estava? R$ 29.393 era o valor do Palio. Deixa eu copiar isso aqui, para a gente depois ter como referência 29.393,00. Posso copiar e posso colocar esse valor da FIP aqui. Em janeiro de 2012, esse carro zero custava isso. Muito bem. Vamos fazer uma simulação com 30% de entrada e o saldo financiado em 48 vezes, tá? Então 30% de entrada igual o valor vezes 30%. A TAC é assim, é uma taxa de abertura de cadastro. De fato não pode ser mais cobrada, a legislação não permite. Mas as concessionárias, as garagens, como a gente diz aqui no Paraná, e as empresas que vendem veículos, elas continuam naturalmente cobrando a TAC com outros nomes quaisquer, embutindo ou tirando, enfim. Esse valor existe e ele é pago, e o que eu coloquei ali de retorno, na realidade é uma espécie de comissão que a financeira ou o banco que vai financiar o veículo vai pagar para o vendedor, tá certo? Então eu vou colocar aqui R$1.000. É muito mais, na maioria das vezes, mas eu vou colocar R$1.000. Então qual é o valor que a gente vai financiar? O valor da FIP menos a entrada mais o valor da TAC. Esse valor, eu vou colocar uma taxa aqui de 2,5%. Mas a taxa para financiamento de carro é muito maior. Para carro zero, por exemplo, gira em torno de 3% a nominal, nem é efetiva. Mas eu vou colocar em janeiro de 2012, então eu acredito que lá nessa época estava valendo mais ou menos isso o financiamento de veículo zero, e é por isso que eu vou manter essa taxa. São 48 parcelas, eu te disse, e aí eu posso calcular o valor da parcela a partir dessa fórmula aqui, Pagto. Ela vai me pedir a taxa, eu já informei, ela vai me pedir o número de períodos, são 48, ela vai me pedir o valor presente, é o valor de R$ 21.575,10, não teve valor final e a primeira parcela é paga ao final do primeiro período. Então eu já sei que o valor da parcela, neste caso, será de R$ 776,83. O que eu posso fazer é identificar o valor desembolsado a partir da soma da entrada mais as 48 vezes a taxa. Eu só vou colocar um menos aqui, porque menos com menos dá mais, né? Então, vezes menos o valor da parcela. E aí eu encontro que houve o desembolso de R$ 46.105,88 para fazer a compra desse veículo, que em janeiro de 2013 valia R$ 29.393. Legal. Vamos agora ver quanto é que esse veículo valeria em fevereiro de 2016. Eu posso voltar lá na FIP, procurar um mês de referência diferente, né? Eu quero 48 meses depois, então fevereiro de 2016, está aqui. Selecionar a marca do veículo, de novo é o Fiat, vamos lá procurar aquele mesmo, Palio, aqui.
E o ano dele, 2012, a gente comprou ele zero e agora em 2016 ele valeria R$ 22.134 em média, dado a tabela da FIP. Então tá aqui. Vamos pensar que você vai para empresa, você vai trabalhar, você vai para a faculdade, eventualmente vai pegar o filho na escola, eventualmente vai na casa da mãe, enfim, você vai se deslocar um pouco com esse carro. Vamos colocar aí um deslocamento de 500 quilômetros aproximadamente por mês, e aí a gente vai encontrar lá 500 quilômetros vezes 48 meses, você rodou 24 mil quilômetros. Para 24 mil quilômetros, você consumiu metade da vida útil dos seus pneus. Um jogo de pneus normalmente consegue resistir aí até uns 50 mil quilômetros se você for uma pessoa cuidadosa. Então vamos dizer aqui, como foi até a metade, vamos tirar esse valor do veículo. Ele já não é mais pneu novo, ele já tem o pneu desgastado, vamos tirar esse valor. Eu vou colocar aqui 4 pneus, vezes 300, pneu já montado, vezes 0,5, por quê? Porque é a metade, né? É só a metade do pneu, é só a metade da vida útil dele, por isso eu coloquei 0,5. Em termos de licenciamento e IPVA, vamos colocar aqui que você gastou R$1.000 todo mês, todo ano, e aí são 4 anos, vezes 4. Óleo, foram 24 mil quilômetros. Digamos que você troque óleo a cada 5 mil quilômetros, seriam aí 4,8 vezes, vamos arredondar para 5 vezes a troca de óleo. Vamos colocar 5 vezes 150 uma troca de óleo. Às vezes você tem que trocar o filtro de combustível, o filtro de óleo, o filtro de cabine, o filtro de ar, você pode fazer outras manutenções, outros aditivos. Então, um pelo outro, isso vai ficando mais caro, mas um pelo outro, vamos colocar uma média aqui de 150 a cada troca. Mais ou menos, também 4 anos você vai ter que pagar seguro, então vamos colocar aqui mais ou menos R$ 1.500 de seguros, em alguns lugares é mais caro, outros até pode ser mais baixo, mas eu acho que para a nossa simulação tá bom demais. E aí eu vou colocar R$1.000 de manutenção de maneira geral, paleta de limpa-vidro, eventualmente um pneu que fura que você precisa trocar, a lavagem, coisas aleatórias em 4 anos. Poderia gastar muito mais, mas vamos ser conservador também nisso e vamos colocar em R$1.000. Então, quanto que custa o meu carro? Bom, o preço dele, se eu for vender, é R$ 22.134 de acordo com a FIP. Mas eu já gastei pneu, eu já gastei licenciamento, eu já gastei o óleo, já gastei seguro e já gastei manutenção. E aí, se eu fosse tirar isso do valor do veículo, eu posso dizer que o valor líquido do carro é R$ 9.784. Isso já consigo te fazer uma primeira análise, que é R$ 9.784 dividido por 46.105, que é o valor que você desembolsou com entrada mais as 48 parcelas, significa que do que você desembolsou, você tem 21,22% do valor que foi desembolsado transformou-se de fato em patrimônio. Você já tinha R$ 8.817,90 da entrada, basicamente você ficou ali, né? Você trocou elas por elas. Você continua com patrimônio bem pequeno em relação ao esforço financeiro que você fez. Mas a gente pode fazer uma outra conta. A gente pode pegar todos esses valores que você gastou, que você aplicou no pagamento do financiamento, você podia aplicar num título de renda fixa e é isso que eu quero fazer aqui. O título de renda fixa que eu vou usar aqui é o título chamado Tesouro Selic. Ele é um título pós-fixado, ou seja, quando você faz o depósito, fica definida qual é a taxa, mas não fica definido qual é a rentabilidade. A rentabilidade você só vai conseguir no final. Como a gente está fazendo um olhar para trás, eu posso saber que em fevereiro de 2016 a Selic era 14,25%. Então, se eu tivesse depositado em janeiro de 2012, R$ 8.817,90 que foi a entrada. Quanto valeria isso em fevereiro de 2016, dado a Selic de 14,25%? É isso que a gente vai fazer e eu vou usar aqui o cálculo do valor final, valor futuro, né? Colocando a taxa de 14,25%, com 4 anos, né? Se passaram aí 4 anos nesse tempo, não teve nenhum pagamento periódico, mas teve lá um valor presente que foi de R$ 8.817,90. Eu coloquei o menos aqui só porque está saindo no meu caixa e depois eu quero ver quanto que isso vai valer. Então, teoricamente, a rentabilidade bruta a 14,25% ao ano seria de R$ 15.024,15.
Já me interesso também calcular quanto que seria a rentabilidade por mês, porque eu sei que é 14,25% ao ano, quanto que representa isso ao mês? Eu já posso pegar e fazer um outro cálculo aqui, usando uma outra fórmula que é a taxa, né? Abre parênteses, ela vai me perguntar o número de períodos, e agora eu vou usar o 48, porque eu quero em meses essa nova taxa, ela vai me servir de referência daqui a pouquinho. Aqui eu posso usar, poderia usar pagamentos, mas eu não vou, porque eu não estou calculando pagamentos, eu estou calculando aquele depósito de R$ 8.817,90 feito lá inicialmente. Aí o valor presente é esse, né? Então R$ 8.817,90. O valor futuro está aqui, ó, R$ 15.024,15. No final do período foi feito o primeiro pagamento e tudo certo. Então eu já sei que a taxa de 14,25% ao ano representa 1,1163% ao mês. Essa é a minha taxa bruta. Calculada a rentabilidade bruta, eu posso vir na minha tabela, né, de aplicações, identificar quanto que a entrada vale agora. Então, valor futuro, novamente, né, o valor futuro dado uma determinada taxa, eu ainda não sei essa taxa, eu vou colocar ela aqui do ladinho, porque eu quero a taxa líquida. O número de períodos eu vou fazer ao mês para simplificar o cálculo. Não teve nenhum pagamento, o valor presente foi esse aqui, de R$ 8.817,90, e aí eu já posso fechar a nossa conta aqui. Eu vou colocar 1% para tudo aqui, só para o cálculo que eu vou fazer. Eu posso arrastar isso aqui, ó, e vou deixar só para um entendimento. O valor que você paga de imposto de renda em títulos como esse, ele é variável. Ele começa numa alíquota de 22,5% e vai até 15% para investimentos que fiquem aplicados por mais de 2 anos. Nesse caso aqui, a entrada ficou aplicada durante 4 anos, então pagaria 15% de imposto de renda. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que o valor bruto dividido, né? Pode colocar aqui 2 parênteses, o valor bruto dividido pelo valor líquido menos 1 vezes 100 vai me dar aqui um indicador da taxa. E eu quero que seja de 15, porque assim eu já calculo a minha rentabilidade líquida. Eu vou em dados, teste de hipótese, atingir meta, esse valor aqui para 15, alterando a célula da rentabilidade líquida. Então eu posso dizer para você que a rentabilidade líquida, enquanto a bruta é de 1,1163%, quando eu tiro os 15% de imposto de renda, ela fica 0,971% ao mês. Legal, legal. Dado que mais de 2 anos que fique aplicado um determinado valor, o imposto de renda é de 15%, os primeiros depósitos, como se eu estivesse aplicando um título do Tesouro Selic todos os meses no valor de R$ 776,83, as primeiras 24 meses eu também pagaria 15%. Como eu já calculei a rentabilidade líquida em 0,971, eu nem preciso calcular de novo, eu só preciso aqui fazer o valor futuro, é igual à taxa, que está aqui, o número de períodos vai ser o 24, né? O pagamento vai ser 776, esse aqui eu posso até travar se eu quiser usar para as outras células abaixo, e aí travei. Então eu já sei, a única coisa que eu vou fazer é que esse aqui é igual a esse, né? Então eu já sei que as 24 parcelas de 776,83 capitalizados a 0,971, ou seja, valorados pelo que o título do Tesouro Direto, o Tesouro Selic paga ou pagou de fato, é 20.881,31, e isso já é descontado de imposto de renda porque eu já usei a taxa líquida, então eu vou de novo colocar o imposto de renda em 15 aqui. Mas pode ser, e aí eu já vou puxar aqui, né? Pode ser que eu queira calcular os demais, mas aí o imposto de renda é um pouquinho maior. Entre 1 ano e 2, ele é de 17,5%. É isso que eu quero encontrar aqui. O que eu preciso aqui é copiar essa informação para cá, né? Eu preciso fazer com que elas se comuniquem. Então, eu vou até bloquear isso aqui e arrastar, porque aí eu consigo agora sim dados, teste de hipótese, atingir meta para 15%, não, 17,5%, alterando a célula tal, ok?
Esse aqui, então, quando é mais que um ano, 17,5% até 2. Menos que um ano, mas mais do que 6 meses, 20%. Mesma coisa. Dados, teste de hipótese, atingir meta para 20, alterando a célula X. Ok. E por fim, de 0 até 6 meses, 22,5% é o que eu vou fazer aqui de novo. Dados, teste de hipótese, atingir meta para 22,5%. Alterando a célula tal, ok? E aí eu já sei quanto que é a capitalização líquida da entrada de 8.817, está aqui, 14.020, dos primeiros 24 depósitos de 776,83, eles somariam em fevereiro de 2016, está aqui, colocar em negrito, 20.881, depois os 12 depósitos seguintes, já descontado 17,5% de imposto de renda, somariam 9.824,87, mais as próximas 6 parcelas de 776,83, já descontado 20% de imposto de renda, totalizariam 4.770,75 e as últimas 6 parcelas com desconto de 22,5% de imposto de renda totalizariam 4.768,49 centavos. Então, além disso, eu ainda posso fazer o cálculo do licenciamento do IPVA. Eu paguei durante 4 anos, então eu também posso remunerar, eu posso fazer esses depósitos no Tesouro Direto e também posso fazer o depósito do seguro no Tesouro Direto. Como que eu faria isso? Primeira coisa que eu preciso é encontrar o cálculo de quanto é a taxa ao ano para o 0,93% ao mês. Eu vou usar essa média aqui, porque os primeiros depósitos seriam com 15% de imposto de renda, o terceiro seria no terceiro ano seria com 17,5% e depois o último seria com 22,5%, então eu vou usar o 20 para ser uma conta mais simples. Então o que eu faria, né? 1 mais a taxa aqui, né, elevado a 12ª, deixa eu só adicionar mais um parênteses aqui, menos 1 já é suficiente, eu já vou conseguir encontrar o que eu quero, que é 11,75% ao ano a taxa de 0,93% ao mês. A única coisa que eu fiz foi padronizá-la no tempo, né? Eu posso dizer que a última aqui vai ser igual e eu também posso agora fazer o cálculo do valor futuro a uma taxa ao ano de 11,753, ao número de pagamentos são 4 anos, há pagamentos de R$1.000, que é o licenciamento mais IPVA, o valor presente não tinha e eu paguei no começo do período a primeira vez, né, o IPVA, deixa eu só colocar o R$1.000 negativo aqui, porque aí facilita, o tipo é 1, porque no começo do período, e aí ok. Eu também posso fazer a mesma coisa aqui com o seguro, a única coisa é que eu vou ter que colocar 1.500, porque era esse o valor do seguro atribuído. Então, se você já conseguir visualizar, você pode perceber o seguinte, a soma de todos esses valores aplicados da entrada, das parcelas, do seguro e do licenciamento, que você obrigatoriamente teria, né? Eu deixei de fora os pneus, eu deixei de fora o óleo, eu deixei de fora a manutenção, eu deixei de fora a gasolina, porque você teria que se deslocar de alguma forma, ou Uber, dependendo se você está numa cidade que tem o Uber, ou o transporte coletivo, ou bicicleta, ou a pé, ou de carona, enfim, você vai ter que se deslocar, eu não estou dizendo que não, eu estou até deixando o recurso para que você faça esse deslocamento. Eu só estou aqui querendo olhar comparando um financiamento com a aplicação no Tesouro Direto. Então, o que eu teria aqui de referência para você? Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o valor líquido do carro, né? Você tem o 67 dividido pelo valor líquido do carro, numa comparação simplória, você tem 6,9 vezes mais o valor do carro. Uma outra comparação que dá para fazer bem legal também é o seguinte: quando você compra o carro financiado, com essas características aqui, você pagou R$ 46.105,88 para ter um bem que vale R$ 9.784.
Então você não tem nem a metade do valor do veículo da venda, né? Nem o valor do veículo de venda, que é 22.134, nem isso você de fato possui. Você até pode ter isso no caixa, mas não é o teu resultado. Ao passo que se você fizer uma poupança, por exemplo, como um título, um Tesouro Selic pós-fixado como esse aqui, você vai ter 67.569,73. O que isso significa? Você tem 3 carros, né? Você poderia comprar 3 carros ao final de fevereiro, mas é lógico que você pegaria um gostinho pela poupança e não faria a aplicação num outro veículo, porque você ia querer continuar acumulando mais. Tem uma máxima, né? Um ditado popular que diz que dinheiro faz dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer acumular. Aqui é uma demonstração de como a gente não consegue acumular, através, por exemplo, do financiamento de veículos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu comentário se você quiser. A gente pode vir aqui no canal e fazer outros vídeos com o cálculo de compras parceladas, eventualmente no varejo, né, em sites de internet, eventualmente de casa. A gente pode fazer outros cálculos e outros assuntos de acordo com a repercussão e de acordo com o comentário de vocês, tá bom? Muito obrigado, deixe os seus comentários. Se você quiser, eu posso até mandar esse link, né? Me fala aí se você quer, eu posso até te mandar essa planilha, eu vou deixar os links aqui do Tesouro Direto e da tabela FIP para você fazer o seu próprio cálculo, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.